agora o Ver Mais vai falar sobre a saúde do coração. Você sabia que o inverno aumenta o risco de infarto em até 30%? 30% a mais do que em outras épocas do ano. Segundo estudos, isso acontece pela redução do fluxo sanguíneo, que provoca o desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio no organismo. Mas para entender melhor, eu recebo aqui no estúdio o médico cardiologista Douglas Alba. Doutor, bem-vindo ao Ver Mais. Obrigado. E já nos explique por que aumenta esse risco. Está certo ali a explicação? Tudo bem? Tudo bem, Eduardo. Então, aumenta o risco por conta o corpo quer manter a temperatura corporal, está perdendo a temperatura e ele quer se aquecer. E para isso o corpo faz a vasoconstrição, os vasos se fecham mais. E o coração tem que trabalhar um pouco mais, trabalhando mais para dar aquela demanda maior sobre os vasos mais vasoconstritos e também aumentar a temperatura corporal. Para aquelas pessoas que têm um problema de coração, como placas de colesterol, idosos, pessoas que já têm doenças como hipertensão, diabetes, tem um maior risco, pois eles podem sofrer a isquemia cardíaca, o entupimento das placas sobre os vasos faz com que o fluxo de sangue fique mais dificultoso para passar. E assim, a isquemia também aumenta o risco de ter um infarto, que é a ruptura das placas de colesterol, causando o fechamento dos vasos. Isso é um infarto do coração. E a gente consegue ter alguns sintomas que esse fluxo não está indo como deveria? Sim, o principal sintoma, pensando assim no infarto, seria a dor no peito. A dor no peito ela não pode ser negligenciada. A gente sabe que tem muito um tabu dizendo que não se tem dor no peito quando a pessoa infarta, né? E isso é um mito e deve ser combatido, porque a dor no peito é o principal sintoma. Às vezes a pessoa pode ter uma dor inespecífica, mas a dor clássica de dor no peito, dor em pressão, essa sim deve ser valorizada. E a gente não tem isso tanto no verão, temperaturas mais agradáveis, a gente até brincou, né? Que essa semana a temperatura está mais agradável. Mas a gente pegou ali há umas 2 semanas atrás uns frios de 5, 6 graus. Isso aumenta realmente o risco por conta desse fluxo? Aumenta por conta do fluxo mais reduzido, né? Daquelas pessoas mais predispostas e também o corpo quer manter a temperatura. A vasoconstrição ocorre mais no inverno mesmo, né? Onde que a temperatura está mais baixa, abaixo de 15 graus, e o corpo tem que manter o corpo aquecido para não entrar em hipotermia, né? E tem algumas dicas para a gente manter o corpo aquecido? Seria aquilo de estar bem agasalhado, bastante coberta, comidas, bebidas quentes? Bebidas quentes, mas as bebidas não podem ser, ou a comida não pode ser muito calórica, rica em gorduras, né? E sal, porque o desbalanço, o aumento de gorduras vai influenciar sobre o aumento das placas de colesterol no organismo. Então, o importante é estar se alimentando de forma saudável, né? Proteínas, carne de frango, carne de peito peru, alimentos integrais, baixa quantidade de açúcar também, né? E sódio. E é importante manter assim, a homeostase, né? O corpo sendo equilibrado ao longo do ano. E a questão de atividades físicas? Porque às vezes as pessoas que têm problemas de coração já têm até um medo de fazer algo, mas eles precisam manter isso na ativa? A pessoa que tem problema no coração e ela está sendo acompanhada, ela deve manter o hábito de fazer atividade física, desde que seja num ambiente mais quente, onde que não sofra aquela variação térmica importante, né? Mas ela deve manter o hábito de fazer atividade física. Isso é importante para manter a saúde cardiovascular em dia. E além da alimentação e de doenças que ajudam também, aumentam esse risco de infarto, quais são os outros riscos, outras pessoas que podem ter com mais facilidade? As pessoas que têm assim, a idade um pouco mais avançada, 75 a 85 anos, os diabéticos, as pessoas que fumam, as pessoas que já tiveram um infarto prévio, essas sim têm um histórico na família, essas devem ficar mais atentas e prestar atenção no seu corpo mesmo. Se qualquer sintoma, procurar o atendimento médico. A gente fala muito da questão da dor no peito. O que mais pode apresentar o infarto dias antes? Tem pessoas até que falam de dor nos braços. Isso é um mito ou é verdade? Isso é verdade. A dor no peito, ela pode ser acompanhada de dor irradiada, tipo em queimação para o braço, para ambos os braços. Não é só um braço. Geralmente penso que é o braço esquerdo, Isso, né? O pessoal fala muito do braço esquerdo. Mas pode ser também o direito, né? E também até o abdômen pode, às vezes, ter uma dor inespecífica, acompanhada de náusea, suor, tonturas, acompanhada desses sintomas. A pessoa não está se sentindo muito bem. Às vezes o coração está palpitando, né? A pessoa sente que está acontecendo alguma coisa, a pressão se eleva. E são todos sintomas que, associados, se levam ao diagnóstico do infarto, né?
Mas não é uma coisa única, assim, geralmente são várias pecinhas que vão se encaixando para chegar no diagnóstico, né? E a gente sabe que o principal é recorrer logo a um médico, ir a um plantão, mas se a gente está do lado de uma pessoa que começa a sentir essa dor no peito, a passar mal, o que a gente deve fazer? Se a pessoa está respondendo, a pessoa está bem, a primeira coisa é ligar para o SAMU ou deslocar essa pessoa até um centro de referência para fazer um eletrocardiograma. O eletrocardiograma vai definir se a pessoa está tendo um infarto e se esse infarto necessita um procedimento de urgência, que é uma angioplastia cardíaca, né? Ou fazer o cateterismo. Esse é o procedimento imediato que deve ser efetivado. Agora, se a pessoa às vezes faz o eletro e não tem uma alteração aguda, ela ainda deve ficar em observação e fazer outros exames, porque ainda pode estar sofrendo um infarto e não ser o infarto clássico, o infarto com supra, né? O infarto clássico, o infarto miocárdico clássico, né? Ela pode ficar por mais horas com esses sintomas, no caso? Pode ficar, às vezes, dias antes, a pessoa vai lá, faz os exames e não está acontecendo nada no eletro, ou os exames estão normais e ainda assim ela pode estar sob risco de ter um infarto. E quais são as sequelas pós o infarto? O paciente que teve um infarto, ele pode ter a insuficiência cardíaca, que é o coração fraco. O coração pode ter uma perda de força, fazendo com que sobre líquido no corpo, tendo inchaço nas pernas, né? Ou a pessoa pode estar tendo ainda sintomas de tontura ou desmaio, enfim. Mas o principal achado clássico é a insuficiência cardíaca após o infarto. Então, o importante sempre é seguir aí esse acompanhamento e em qualquer sintoma sempre procurar a ajuda do médico e agora no inverno se manter aquecido. É isso, doutor? Essa é a regra. Muito obrigada aí por ter vindo ao Ver Mais e nos ajudar com esse assunto. Eu que agradeço. Obrigado.